Então, show. Bora falar agora na nova parte do nosso módulo 5, que é sobre isomeria. Tá aqui projetado na tela já sobre os tipos possíveis das isomerias orgânicas ocorrerem. Só vindo aqui pro nosso... Cadê o nosso dashboard? Tá aqui. Então tá aí. Teoria orgânica geral já foi, funções orgânicas já foi. Aqui estamos em isomeria. A isomeria ela pode ser tratada de isomeria constitucional, ou também chamada de isomeria de cadeia, ou isomeria plana. E isomeria espacial, também tratada às vezes por isomeria ótica, né? São duas grandes classificações. Na isomeria plana, ela pode ser subdividida em isomeria de cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. Aqui a plana. E aqui na isomeria espacial, ela pode ser tratada como isomeria geométrica ou isomeria óptica. Beleza, vamos começar então com as isomerias de função, as isomerias do tipo plana. Vamos começar com a isomeria plana. A isomeria plana é o principal e o primeiro tipo é aquela isomeria de função, aquela que é bem evidente. Basicamente, na isomeria de função, o que acontece é que um grupo funcional é capaz de ser convertido a outro grupo funcional. Aqui, por exemplo, ó, antes de mais nada, deixa eu esclarecer melhor como são classificados compostos isômeros, para vocês entenderem bem. Moléculas isômeras são aquelas moléculas que são moléculas diferentes, com todas as propriedades diferentes, mas que possuem a mesma fórmula molecular. Então são moléculas diferentes, mas de mesma fórmula molecular. Ou seja, mesma massa total. Mesma fórmula molecular ou mesma massa atômica, né? Mesma massa molar, melhor dizendo. Exemplo: a molécula do C4H10, ela pode tanto ser o butano, assim, ou também pode ser o metilpropano, assim. Vai ter a mesma fórmula molecular, C4H10, mas são compostos plenamente diferentes, ok? Então isso que exige aí mais da nossa atenção nessas classificaçõezinhas aí. Então vamos continuar. Isomeria de função, então, são aquelas moléculas que possuem a mesma fórmula molecular, mas possuem funções diferentes. O que acontece com o etanol e com o metoximetano aqui? O etanol ele é C2H6O. O metano também é C2H6O. Ambos são C2H6O. Só que um é o etanol, bastante solúvel em água, com um ponto de ebulição razoavelmente alto, em torno de 78 graus Celsius, enquanto que o metoximetano é um éter, pouco solúvel e extremamente volátil, bem diferentes. Isomeria de função, o que muda é a função. Os tipos de isomeria plana é justamente o que há de diferente. Então, na isomeria de função, ela vai ter função orgânica diferente. É assim que podemos classificá-la. A função é diferente. Falamos da isomeria de função, aqui um exemplo é o etanol e o metoximetano. Outro exemplo é essa cetona, que é a propanona, e esse aldeído propanal. Ó. A forma molecular para os dois casos é C3H6O. 1, 2, 3. 3 carbonos, 3 hidrogênios, 6. C3H6O. 1, 2, 3. 3 com 2, 5, mais 1, 6. Em ambos é C3H6O. São, portanto, isômeros. Entre aldeído e cetona. Acontece muito também entre ácido carboxílico e éster, como esse caso aqui do ácido propanóico e esse éster aí, que é o etanoato de metilo. Tá, isso é isomeria de função, muda a função. Na isomeria de cadeia, o que acontece é que muda a cadeia. Vale a lembrança que toda cadeia que possui, não ramificada, que possui pelo menos 4 carbonos, tem sempre pelo menos um isômero possível ramificado. Olha o caso aqui, do butano e do metilpropano, que eu acabei citando lá em cima. Em ambos os casos aqui, é C4H10 a fórmula molecular. Só que essa cadeia é aberta e normal, né, sem ramificar, e essa cadeia aqui ela é aberta, mas ramificada. Logo, terão propriedades diferentes. Inclusive, o metilpropano ele é mais volátil do que o butano, já que ele tem uma cadeia principal. Essa aqui, ó, a cadeia principal dele é menor, então ele é mais volátil.
Aqui temos o caso do propeno e ciclopropano. Ó, toda vez que a gente tem pelo menos uma dupla ligação, vai ter um isômero de cadeia fechada para aquela mesma molécula, propeno e ciclopropano. Aqui a diferença é bem grande, né? Cadeia aberta e insaturada e no propeno, e aqui ó, temos uma cadeia fechada e saturada no ciclopropano. Aqui uma cadeia aberta e insaturada com tripla, e aqui uma cadeia fechada e insaturada com dupla. São duas moléculas, então, moléculas que são isômeros de cadeia, porque a cadeia é diferente. Agora vamos às isomerias de possível e isomeria de posição. Na isomeria de posição, o que muda é só a posição de algo ao longo da cadeia. Nessa isomeria de posição aqui, ó, pode mudar a posição de uma dupla ligação, só muda a posição da dupla. Mudou a posição da dupla, da insaturação. Um buteno ou 2 buteno. Aqui mudou a posição da hidroxila, 2 propanol e 1 propanol. Ou pode mudar a posição de uma ramificação, mudou a posição do metil aqui, ó, 3 metilbutanal, estava no carbono 3 o metil, e agora foi para o carbono 2. Isso é isomeria de posição. Uma outra isomeria um pouco mais particular também é tida como um tipo de isomeria de posição. Vale inclusive a importante ressalva de que uma isomeria não elimina a outra. É possível que eu tenha uma mesma molécula que seja, entre elas, isômeros de função e isômeros de posição ao mesmo tempo, tá? Uma coisa não restringe a outra. A isomeria de compensação, também chamada metameria, é um tipo de isomeria de posição. Só que ela recebe uma classificação particular, uma classificação própria, porque ela só acontece com heteroátomos. Ela exige que haja a presença de heteroátomos na molécula. Lembrando que heteroátomos são aqueles átomos diferentes de carbono e hidrogênio, né? Que precisam necessariamente estar entre 2 carbonos. Aqui o heteroátomo NH2, NH e NH. Nas duas moléculas, só que está mudando de lugar, ó. Nenhuma era metilbutilamina, e aqui é o etilpropilamina. No fim das contas, só o nitrogênio, que estava mais para a ponta direita, saltou para cá, para essa posição aqui, ou mais para o meio da molécula. Mudou a posição do heteroátomo, é metameria, ou isomeria de compensação para isso. Existe uma outra isomeria, por último já, das isomerias planas, que é um pouco mais complexa, que é devido ao deslocamento dos elétrons π. Lembra quando a gente falou Lembra quando a gente falou no início do nosso módulo sobre os elétrons π, que são os elétrons de ligações adicionais, são elétrons deslocalizados, mais fracos? Os elétrons π, eles podem fluir pela molécula, eles podem andar ao longo da molécula. E como eles andam ao longo da molécula, é possível, inclusive, que uma molécula se interconverta na outra. O nome disso é tautomeria. Então, olha aqui uma tautomeria acontecendo. Ó. Temos aqui uma C dupla O, em que essa dupla que estava entre o carbono e o oxigênio passa agora a estar entre os 2 carbonos, ó. E aqui o hidrogênio, ele vem para o oxigênio. Devido ao deslocamento dessa dupla aqui para baixo, ó, que fica aqui embaixo, obriga que haja um rearranjo do hidrogênio que sai dessa posição aqui que eu acabei de escrever, eu vou chamar de posição A, e vai lá para essa outra posição, posição B, formando uma hidroxila do lado direito aqui do composto. Aqui é uma posição, estou chamando de posição B. O hidrogênio. O nome desse fenômeno em que um átomo anda de um lado para o outro da molécula é chamado de rearranjo. Ocorre aí então um rearranjo do hidrogênio. Tá? Isso é tautomeria. E o que mais motiva? Qual a origem de tudo isso? A origem de tudo isso é o elétron da dupla, o elétron π, que muda de lugar. Tudo começa com isso. A tautomeria, ela é muito comum então de acontecer quando temos grupos com dupla, né? Grupos funcionais ou cetona ou aldeído. Em especial existe a tautomerias bem específica, que é o caso da tautomeria aldoenólica, que é o que acontece aqui, ó, com um enol e um aldeído, ó, aldoenólica, ou a tautomeria também, outra muito comum é a cetoenólica, que acontece entre uma cetona e um enol. Mesmo princípio. O elétron da dupla, ó, vem para cá entre os carbonos, o hidrogêniozinho é obrigado a rearranjar, a mudar de lugar. Isso é tautomeria. E com isso a gente termina a parte de isomerias planas. Vamos agora ver a segunda parte com as isomerias espaciais.